Boa tarde a todos. Agora sim. Boa tarde. Estão todos me ouvindo? Bem aí atrás. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Espírita, o Centro Espírita Paz, Luz e Harmonia. Nessa tarde ensolarada, escolhemos para vir aqui estudar um pouquinho sobre a doutrina dos Espíritos, do Evangelho de Jesus, segundo a doutrina dos Espíritos. Eu sou Micheline, só vim apresentar, fazer a leitura do Evangelho e apresentar o nosso companheiro Leonardo, que vai dar palestra e conversar conosco sobre o tema A Coragem da Fé, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente pede para que desliguem os celulares ou coloquem no silencioso. Às vezes se perturba quando o telefone toca, ou a pessoa que está do lado, ou o próprio raciocínio de quem está aqui na frente, né? Perturba um pouquinho. A gente vai passar 40 minutos, 50 minutos aqui, dá para a gente se desligar um pouquinho do mundo lá fora. Nos harmonizar, deixar um pouquinho os aperreios, os problemas lá fora, para a gente receber as orientações, para a gente ouvir com serenidade, com tranquilidade, que nosso amigo veio aqui para conversar conosco. Todo ensinamento que a gente recebe, não é? Toda a orientação que a gente traz para a nossa vida prática, para nos ajudar. Para isso a gente precisa ouvir, observar e assimilar como é que isso funciona na nossa vida. Então vamos começar o trabalho da Casa Espírita com a prece. Quem quiser fechar os olhos, vamos elevar nosso pensamento ao alto, dizendo: Jesus, nosso Mestre, amigos espirituais que aqui se encontram, viemos aqui reunidos mais uma vez para estudar o Evangelho de Jesus segundo a doutrina dos Espíritos, que nós possamos receber o lenitivo, o conforto que viemos buscar através das palavras do nosso irmão, conseguir entender um pouco mais do teu Evangelho, do teu ensinamento. Possamos levar isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, compartilhar a tua paz com os nossos companheiros de jornada. Dizemos, como o Mestre nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida em que nós perdoamos quem tem errado conosco. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. E com essa rogativa, Mestre Jesus, pedimos a tua permissão para iniciar o estudo desta tarde de hoje. Que assim seja. Eu vou ler um trechinho do Evangelho para apresentar a vocês. Capítulo 24, não coloqueis a candeia sobre o alqueire. O título é Coragem da Fé. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei, confessarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. Esse trecho está em São Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. E o item 14 diz assim: se alguém se envergonha de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Esse trecho está em São Lucas, capítulo 9, versículo 26. E ele continua assim: a coragem da opinião sempre foi em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos aos quais se expõe. Quase sempre, aquele que não teme confessar claramente ideias
que não são as do que todo, não são as de todo mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da opinião e em renegá-la, mas há casos de uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Eu tenho que dar Leonardo conversar conosco. Vamos escutar tudo que ele tem para dizer. Boa noite. Boa tarde, vocês estão atentos, hein? Eu fiz para enganar vocês, isso, viu? Eu imaginava que vocês não estavam tão atentos assim. Brincadeira. Quem errou fui eu. Boa tarde. Muito bem, olha que coisa interessante. Realmente vocês estão mais atentos do que eu mesmo hoje, viu? Isso é muito importante, isso é muito bom mesmo. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos ampare a todos, possamos para torná-lo um mundo melhor com toda certeza. Um abraço fraterno dos que fazem o Centro Espírita Paz, Luz e Caridade, lá na UR6 em Jaboatão dos Guararapes, e o Abrigo Espírita Batista de Carvalho, Lar das Vovozinhas, convidando a todos, sem exceção, para, na medida do possível, assim que tiver tudo liberado, a gente voltar a se encontrar de novo nas nossas tarefas, tanto no abrigo quanto lá no Paz, Luz e Caridade. Ok? Boa tarde de novo. Boa tarde. Muito bem, agora eu sei, né? Interessante. Mais uma vez estamos juntos. O tema de hoje ele é um tema muito interessante. Quando ela estava lendo para nós, o texto aqui no Evangelho segundo o Espiritismo ele é reduzido, né? Porque ele trata só de uma partezinha do capítulo do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, do item 32, se não me engano, em diante. Isso está marcado ainda aqui, tá, né? Do item 32 em diante. Mateus 32 e 33. Bem antes, lá no comecinho do capítulo da Bíblia, né, do Novo Testamento, Jesus está mandando os discípulos ir ao trabalho. É exatamente quando ele reúne os 12, ainda com Judas, que estava junto com eles, e vai fazer a proposta de que eles possam seguir, e vai dando as instruções necessárias para que eles possam fazer o trabalho que viriam a fazer após a morte de Jesus. Naturalmente, tudo isso ainda é uma programação. Jesus vai dando a orientação para eles, para que eles possam seguir primeiro para os filhos de Israel, né? Primeiro para a comunidade de Israel, aqueles que já de alguma maneira estavam mais ou menos preparados para ouvir a mensagem, e posteriormente seguissem adiante na sua tarefa. É aí também onde ele vai trazer aquele texto: eu vim trazer a paz e não a espada, né? Eu vim trazer a espada e não a paz, eu vim trazer a guerra, conflito do filho contra pai, pai contra filho, e aquele texto que se segue, que no Evangelho segundo o Espiritismo também está colocado como moral estranha, não é? Ou estranha moral, depende da tradução que se tem, como se coloque nas edições que vocês possam ter do Evangelho segundo o Espiritismo. Então Jesus vai fazer a proposta para que os discípulos eles sigam na sua jornada. Então ele vai tratando dessa temática, dizendo para eles de todo o sacrifício que adviria com o trabalho que eles teriam que fazer a partir daquele momento. Então ele vai dispensar os seus discípulos a partir daquele ponto, dizendo para eles que eles terão muitas adversidades, muitos confrontos, muitos conflitos adiante. E todos esses conflitos caracterizavam exatamente a mensagem nova que ele trazia para aquelas pessoas. Era um contraponto a tudo que aquela sociedade ela já estava habituada a ouvir, por conta de todos as opressões, tanto de Roma, que dominava o conhecido à época,
e também dominava os povos, apesar de Roma não impor nenhum pensamento, estabelecer nenhuma filosofia daqueles povos. Era muito interessante quando Roma, naquele instante, dominava, respeitavam os pensamentos filosóficos daquela sociedade, desde que não afrontasse naturalmente o César, desde que não afrontasse o império, desde que não afrontasse, que fosse contra a ideia legislativa do povo romano, ou dos governantes romanos. Mas os conceitos por aquela sociedade. Naturalmente, os conflitos advinham daquela estrutura filosófica tão diversa, porque a gente acredita que só tinha um pensamento filosófico, que era dos fariseus. E na verdade não, existia uma diversidade de pensamentos filosóficos e religiosos em toda aquela sociedade. Habitualmente surgiam profetas, surgiam mensageiros, messias. Era muito comum acontecer de vários messias estarem em todas as esquinas, se autoproclamando mensageiro de Deus, trazendo algum tipo de filosofia que caracterizava aquele momento conflitante daquele povo também. Então era muita gente, não tinha um profeta só aqui a acolá, e existiam muitos conflitos, e que todo instante eram colocados à prova também, e sua mensagem também era colocada à prova. Como os fariseus, eles eram um grupo mais organizado, eles faziam parte do grupo do Sinédrio, os anciões, aqueles que eram intérpretes das leis mosaicas. Então eles, de certa forma, eram a religião oficial, e aceita inclusive por Roma, porque Roma habitualmente dialogava com os fariseus. Habitualmente os anciões, eles dialogavam com os com aqueles homens que estavam no poder e na hierarquia romana dominante. Então era aceito por Roma, esse diálogo era comum entre Roma e os sacerdotes, os doutores da lei, os escribas judeus. Se a gente notar bem, quem persegue Jesus, logo após a sua morte, Jesus aqui como um princípio filosófico, a mensagem que fica dos seus discípulos, são exatamente os doutores da lei, são os fariseus. Necessariamente não é Roma que persegue os cristãos logo em seguida. Posteriormente, sim, Roma usa sempre os cristãos como elemento de festividade, né? A perseguição ela é muito mais por serem escravos e serem também, estarem sempre em conflito com os fariseus, que Roma utiliza como um elemento de punição, de perseguição. Mas a perseguição é feita pelos fariseus. Inicialmente, Roma não dava a menor importância aos cristãos, Roma não dava a menor importância aos judeus. Eles eram tratados mesmo como pessoas de última classe, eram escravos dos romanos. Que tivesse estrutura hierárquica, que tivesse toda uma estrutura social, que tivesse todo um certo respeito pelo contexto social judaico, e até de toda a Palestina, independente de ser judeu ou não, os romanos de alguma forma respeitavam os princípios de sociedade, aqueles grupos, da maneira como eles se organizavam, desde que, de novo, não violassem as leis romanas estabelecidas, o seu processo hierárquico administrativo e nem tampouco o poder do César. Então era respeitado tudo isso. Então quem persegue Jesus são os fariseus inicialmente. Depois, claro, haverá, quando os cristãos mais organizados no futuro estarão vivendo em sociedade e serão denominados assim cristãos, estarão ali já desenvolvendo uma sociedade com essas características, com seus rituais e cultos característicos, serão perseguidos por alguns dos governadores, dos Césares, não é? Mas inicialmente essa estrutura de perseguição é feita pelos fariseus.
Então Jesus sabia que esse confronto, esse conflito seria normal, seria comum, seria habitual, que ele sofreu e eles outros sofreriam essa perseguição também. Por isso que ele adverte de que eles seriam perseguidos. Se nós pegarmos lá desde o capítulo 10 de Mateus até o final, ele vai falar exatamente sobre isso, sobre essa necessidade de manter-se a firmeza no trabalho, manter-se a firmeza com as perseguições. Haveriam perseguições, haveriam mortes, haveriam sacrifícios que eles fariam, porque isso já existia naturalmente naquele ambiente, com aqueles tantos messias, profetas, auto-intitulados, pensamentos filosóficos. Já existia essa perseguição naquele ambiente. E naturalmente com a mensagem que eles iriam trazer, com a mensagem que Jesus trazia, que era completamente diferente do pensamento daqueles filósofos daquele momento, daquela época, mesmo que ele repetisse algumas coisas, mesmo que ele trouxesse alguns pensamentos filosóficos parecidos em algum ponto, mas a diferença era exatamente essa: era o esforço, o sacrifício, era o exemplo, era o exercício sempre de demonstrar aquilo que se falava em filosofia na prática. Então Jesus, ele confrontava, ele afrontava e vivia a experiência da mensagem que ele trazia, a mensagem de amor, de liberdade plena, e questionando os pontos de vista, principalmente dos doutores da lei, dos escribas, dos fariseus, porque eles falavam e não cumpriam a lei. Então Jesus questiona bastante, e a gente vai ver também em Mateus, no capítulo 23, como Jesus questiona os fariseus e chama eventualmente eles de raça de víbora, hipócritas, por conta de serem pessoas que não praticavam aquilo que diziam, porque faziam em si mesmo, não cumpriam em si mesmo as regras que estabeleciam, porque toda a lei precisava ser cumprida, e não só do ponto de vista daqueles que seriam beneficiados por essa lei, mas por tudo aquilo que representava o cumprimento da lei. Então Jesus adverte permanentemente os fariseus e naturalmente é perseguido por eles. Quando Jesus vai ser julgado por Pilatos, né? Depois daquele vai e vem na casa do sumo sacerdote, vai para Herodes, volta para Pilatos e fica naquele vai e vem toda uma madrugada, noite e madrugada até a sexta-feira. Os fariseus o tempo inteiro estão incitando Pilatos para que prendam e que matem Jesus. A intenção deles era matar mesmo Jesus, o tempo inteiro. São os fariseus para poder fazer o sacrifício que eles queriam. Por quê? Porque Jesus está sempre advertindo eles sobre isso. Olha, presta atenção, vocês falam, mas não fazem. Isso é hipocrisia. Vocês transformam tudo a benefício próprio, destrói a casa das viúvas e dos órfãos, a título de longas orações para poder pegar o dinheiro deles. Vocês são hipócritas e mentirosos. Vocês abrem mão da lei, do honrar pai e mãe por dinheiro, desde que se pague, vocês perdoam. Mas quando os cumpridores da lei, e aí vai o tempo inteiro aquilo que eles transformaram em culto, como lavar as mãos antes de comer, que era um processo de higiene, mas foi transformado em culto. Eles pegam a palavra, né, estabelecida naquele tempo, há mais de 1200 anos por Moisés, que precisava estabelecer uma legislação, mas as pessoas eram brutas para entender como uma regra de sociedade, precisavam entender como uma regra divina. Mas com o longo do tempo isso devia ter sido acabado, trabalhar apenas as questões sociais de higiene e assim por diante. Mas eles o culto, né? Todo o ritual, toda a obra
lei ritualística continua no povo judeu através dos escribas, através dos fariseus, através dos doutores da lei, que se preocupavam tanto com o exterior, como Jesus propõe, do prato, né? Que não se preocupava com o interior, se preocupava tanto com a imagem de fora, que nunca se preocupava com a imagem de dentro. Por isso que ele chamava de hipócritas, sepulcros caiados por fora e cheio de podridão, como é todo sepulcro, não é? Ele é por fora às vezes até bonito, até, né? É bem arrumado. Lá em Caruaru, e até aqui também, né? Eu, quando ia no cemitério, tem uns mausoléus que parecem verdadeiras mansões, né? A opulência material de fora quer ser levada para dentro do espiritual, mas é impossível isso. Por mais que a gente faça a beleza externa aqui, o templo bonito, a roupa arrumada, o corpo bem feito, não é? A expressão exterior, mas se nós não tivermos isso espiritualmente, por mais bonito que seja o mausoléu, a podridão, tanto cadavérica quanto a podridão espiritual, elas continuarão. Não tem jeito, porque não depende do mausoléu, da beleza do mausoléu. Quem já teve a oportunidade de ir também para países europeus, principalmente a França, no Père Lachaise, tem uns belíssimos. Inclusive lá está, né? Foi para o Père Lachaise os restos mortais de Allan Kardec, e lá tem um túmulo muito bonito, né? Que tem uma demonstração de um templo druida, lá do tempo atrás, quando a França eram as Gálias, e em homenagem a quem foi Allan Kardec, eles fizeram um túmulo para ele, bonito, parecendo esse templo, né, dos druidas. Então está lá no Père Lachaise, e tem uma série de monumentos lindos, parecem obras de artes magníficas os túmulos, assim como em Caruaru tem alguns mausoléus, assim como aqui em Recife, assim como em todo lugar tem mausoléus belíssimos, verdadeiras casas para o cadáver. Esse mausoléu belíssimo por fora não guarda nada legal dentro, porque o que está guardado lá dentro é um cadáver, né? Ali nem mais, agora só a carcaça, dependendo do tempo, só tem podridão lá, não tem mais nada que expresse a beleza de fora, a não ser se nós nos aprofundarmos no sentido de beleza da vida, aí nós vamos encontrar beleza até nos cadáveres, nas catacumbas, na podridão, nos vermes que eclodem do corpo dessa podridão, para tornar vida também. Mas aí é poesia, né? Não tem jeito, o que está lá dentro. Porque Jesus dizia que por dentro são apenas catacumbas. E os fariseus não gostavam muito de serem desmascarados, como nós, como todo mundo. Nós sempre, às vezes falamos assim, né? Fariseu, por conta da hipocrisia que nos caracteriza. E há pessoas que a hipocrisia parece que sai pelos poros, né? Parece mesmo isso. Fala demais, mas age de menos. Ai de mim. A gente tem que tomar muito cuidado para que o nosso exercício seja o exercício de falar e fazer também. Porque da teoria, na prática, tem um ditado assim, na prática a teoria é outra. Porque às vezes nós somos muito teóricos, mas temos muita dificuldade de exercitar, de colocar em prática. E Jesus, sabendo disso também dos seus fariseus, dos seus discípulos, ele os adverte: toma cuidado, porque vocês vão entrar em lugares que não quererão ser recebidos. Vocês vão entrar em lugares onde ali habita o espírito do Beelzebul, né? O espírito das moscas, o espírito do mal, o espírito das trevas. Sim, por que não? Então, desse lugar, bate as tuas sandálias e vai embora. Não briga, não discute, não entra em conflito, apenas leva a mensagem. Se aquela casa receber a mensagem,
bendita seja aquela casa. Se não foi, vai embora, deixa a casa com a sua própria maldição. Haverá casas que haverá conflitos de pai contra filho, de filho contra pai. Mas aquele que é digno de mim, pega nessa rua e vai adiante. Não olha nem para trás. Por isso o texto da coragem da fé. Que aí ele começa dizendo: todo aquele que confessa e me reconhece diante dos homens, eu reconhecerei e confessarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu renegarei eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. E essa é mística, não é? Muito religiosa. Poxa, então quer dizer que Jesus acima de tudo, Jesus acima do meu pai, da minha mãe, da minha família, da minha vida. Como é isso? Não, não é isso que ele está dizendo. Está dizendo aquele que renega, aquele que nega na hora do testemunho, na hora do sacrifício, não é digno de mim. E é o que nós estamos falando. Nós, na filosofia, na palavra, é muito linda a mensagem de Jesus, a poética daquilo que ele traz, é maravilhoso. O problema é quando nós precisamos dar o testemunho. Esse é o grande problema. É na hora desse testemunho, é na hora dessa possibilidade de provar aquilo que a gente está dizendo. Porque a gente vive num grande conflito. A nossa vida, principalmente hoje, com a modernidade, nós avançamos do ponto de vista da intelectualidade, da ciência, da necessidade das coisas que nós criamos, e é que nós criamos mesmo, de necessidades que criamos para nós, que nos colocam nesse conflito. Vivemos sempre meio perdidos, meio fora do caminho. Nós já sabemos por isso que tudo nos parece meio religioso, meio místico, meio misterioso. E a verdade, a mensagem de Jesus, ela não tem uma conotação religiosa no sentido institucional, como a gente imagina. O próprio Evangelho vai dizer: só viram em Jesus um legislador religioso, um místico religioso. Não conseguiram enxergar em Jesus aquele que trouxe uma mensagem que nos ajuda a nos livrar desses conflitos que vivemos, além do sentido de religião institucional. Porque se eu perguntar por que estamos aqui, e de algum modo, ou talvez a maioria esteja por esse sentido religioso, místico, mitológico, na ideia daquele que salva, no sentido de que o esforço deve vir de lá para cá. O esforço deve vir do espiritual para o material. O esforço deve vir daqueles que são santos. O esforço deve vir daqueles que de alguma maneira têm mais grandeza espiritual do que cada um de nós. A maioria está aqui com esse pensamento místico religioso. Essa é a verdade. Porque ainda vivemos essa necessidade de uma experiência mística, nesse sentido institucional, nesse sentido mitológico, nesse sentido de que alguém nos salva, de que talvez essa filosofia religiosa ou aquela outra me salve. E em nenhum momento a maioria de nós se pensou talvez em colocar como prática da vida o exercício filosófico dessa religião, desse pensamento. E estamos sempre num ciclo, o tempo inteiro. Perceba que nós estamos sempre num ciclo, dia a dia, mês a mês, ano a ano, voltando sempre para os mesmos conflitos, para os mesmos problemas. A vida é cíclica, claro. Nós vivemos o ciclo dos planetas, da lua, do sol, da terra. Tudo está sempre num ciclo, está sempre girando, está sempre em equilíbrio. Os ciclos funcionam para o equilíbrio. Os ciclos da atmosfera da Terra, os tempos, inverno, verão, não é? Outono, dependendo de onde tem essas coisas. Aqui a gente tem sol e chuva de vez em quando, né? Então a gente tem tudo em ciclos. A nossa vida também faz parte disso. A própria harmonia corporal, biológica, fisiológica, ela trabalha em ciclos.
Mensalmente, as mulheres, a maioria, vive as experiências dos ciclos. Nosso corpo é todo assim também. Então isso é parte. Porém, quando a gente trata disso do ponto de vista psicológico, quando a gente trata isso do ponto de vista mental, do ponto de vista do comportamento, os ciclos têm sido negativos para nós. A gente é unido no ciclo, ao invés de harmonizar-se com ele, porque são esses ciclos e esses círculos psicológicos que a gente volta sempre para o mesmo ponto. É como se eu saísse de Recife e quisesse ir para uma cidade qualquer e no meio do caminho tem uma outra cidade qualquer. E eu passo e sigo e vou e continuo. Eu estou sempre querendo chegar em Caruaru, vai. Mas eu passo de Bezerros e ando, e depois volto para Bezerros de novo. E continuo seguindo e passo em Bezerros de novo. E Bezerros e nunca chego em Caruaru. É assim que tem sido a maioria de nós, a maioria dos conflitos que nós vivemos, estamos sempre nesse ciclo. É como se a gente estivesse voltando para a mesma cidade o tempo inteiro e nunca chega no ponto que a gente quer chegar. Tenebroso, escuro, profundo, que a gente não consegue se encontrar e sair desse ciclo. Estamos sempre voltando para esses ciclos. E quando estamos aqui hoje, é parte disso também. A maioria de nós continua repetindo os mesmos ciclos. Isso na vida pessoal, isso em casa, isso no trabalho. Em todo momento a gente está vivendo isso, porque a gente entra num estado de acomodação, de aceitação, de entusiasmo em determinado momento. Depois esse entusiasmo, essa coisa efusiva, ela acaba caindo e a gente volta de novo para o processo depressivo. E volta para o ciclo, e o ciclo vai ser harmônico em nós, como uma plantinha, e ela vai germinar nos seus ciclos naturais, vai florescer, depois vai frutificar, depois vai dar oportunidade como semente às plantas que surgirão. Esse é o ciclo harmônico. Em nós esse ciclo nunca é harmônico, infelizmente. E a gente acaba repetindo. Estamos aqui de novo para repetir esses ciclos e ouvir a mesma mensagem e não conseguimos sair da etapa em que nós estamos e voltando no mesmo ciclo, voltando para a mesma cidade sem conseguir chegar na próxima cidade que a gente desejaria. Faz algum sentido o que eu estou dizendo para vocês ou não? Estamos sim sempre nesses conflitos, infelizmente, porque nós sabemos o caminho, mas não decidimos ainda seguir por ele. Eu gosto de repetir, é o processo mnemônico, né? Não tem jeito, eu repito, eu aprendo, vocês aprendem também. Lembra aquela historinha do menino, do pai que estava lá trabalhando muito, computador, celular, livro, caderno, anota, planilha, aquela agonia toda, e o menininho dele, o filhinho dele, novinho, 5 anos, sei lá, chegava. Eu conto sempre essa história para vocês. Papai, vamos brincar? Ele está em casa, ele não está mais no trabalho. Hoje pode ser home office, né? Mas ele não está no trabalho, ele está em casa, ele continua trabalhando. E o menininho faz: papai, vamos brincar. Ele diz: meu filho, agora não, meu filho, vai brincar ali, mas eu quero brincar com você, papai. Brinca. E o pai olha ali no jornal, e no jornal ele vê o mapa do mundo. Aí ele diz: tive uma ideia, eu vou fazer um quebra-cabeças para ele. Corta o mapa do mundo, faz um quebra-cabeça, será 30, 40 peças. Para uma criança de 5 anos vai ser muito difícil ele montar. E aí ele dá: tome, monte esse mapa. Depois que você montar o mundo, papai brinca com você. Daí a 5, 10 minutos o menino volta: papai, terminei. E aí ele tem um conflito. Ele diz: não é possível, meu filho é um gênio. Como é que ele montou o mundo tão rapidamente? E aí o menino disse: meu filho, como é que você conseguiu fazer isso? Disse: ah, papai, tinha um homem atrás, eu montei o homem e consertei o mundo. E é exatamente isso. Quando a gente ajusta o homem, quando a gente conserta o homem, a gente conserta o mundo.
A gente está querendo o contrário. Você quer consertar a casa, o carro, a rua, o governador, o presidente, o vizinho, o seu filho, e não se conserta. Você só vai resolver o problema do mundo quando você resolver o problema em você mesmo. Não tem jeito. E esse é o grande conflito que a gente vem vivendo. Porque a gente já sabe o caminho, só não decidiu seguir por ele ainda. Porque a gente ouviu essa coisa de que tem um mundo ideal, o modelo ideal de mundo, modelo ideal de felicidade, e a gente está sempre buscando felicidade, um mundo ideal, vida boa, e tudo aquilo que é diferente disso, que está na nossa mente apenas, é conflito para a nossa vida. Então nada presta, ninguém presta, tudo é ruim, porque o problema não é que está ruim lá fora, mesmo que esteja, é que está ruim aqui dentro. É essa ideia de mundo ideal que a gente tem, de felicidade que a gente tem, e tudo que saia desse mundinho que a nossa mente criou, vai causar conflito na nossa vida. E aí nós vamos entender, como é que eu vou achar felicidade? Aí toda hora tem uma fórmula nova de felicidade, de trabalho, de esforço, de sacrifício, disso, daquilo, do outro, e você acredita nessas coisas. E cada vez mais vai se enchendo de coisas, se enchendo, e não sai do conflito, porque você está trazendo de fora para dentro do mesmo jeito. É a felicidade de alguém, então alguém está fazendo postagem no YouTube e ficou milionário, então isso é a felicidade, então vamos buscar essa felicidade. Alguém arrumou emprego em algum lugar especial, é esse emprego especial, vamos, qual é a empresa que está dando esse emprego? É esse tipo de profissão, olha agora a felicidade é ir para um sítio, morar num sítio. E a gente sai achando a felicidade dos outros, que é maravilhoso. Talvez seja para os outros, não para nós. E a gente sai construindo felicidade sobre felicidade, felicidade. E qual é a religião da moda? Agora é espiritismo, médium, que resolve tudo. Não, agora é a igreja tal, a igreja qual, e é isso que a gente está fazendo. E a gente vai jogando essa ideia toda de felicidade que a gente tem na igreja, no espiritismo, no médium, num curandeiro, num pastor, num padre, e volta de novo para os mesmos ciclos. E a gente sabe o caminho, mas não aceitou ainda o caminho. Não tem jeito. Então a gente tem um grande problema sempre. É que a gente não consegue colocar em exercício prático. A gente não consegue dar o testemunho daquilo que a gente ama, daquilo que a gente entendeu como sendo bom para a nossa vida. Então é linda a mensagem de Jesus quando alguém interpreta de um jeito que isso faz soar positivo em nossa mente, em nosso coração. Mas a gente sai dali, ela não serve mais. Porque a gente quer um caminho limpinho, asfaltado, arejado, iluminado. Não é. É pedregulho, é escuro, é com subidas, é com montanhas, é com sacrifício, é com dificuldade, porque vai ser dentro de nós. O problema não é que o caminho é ruim, é que nós colocamos tanto escombro no caminho que a gente vai ter que tirar tudo isso. Necessariamente não é culpa do caminho, é tudo que eu coloquei na frente que me impede de seguir nesse caminho, nessa jornada. E aí sou eu quem tem que tirar de dentro. Por mais que alguém aqui, uma qualificada, um médium, uma mensagem, um livro, alguém nos impulsione, nos estimule, nos motive de alguma maneira a fazer isso, mas é preciso que eu tenha a ousadia e a coragem de andar. Porque senão não vai funcionar.
A coragem da fé tem a ver não com esse conflito, como diz a mensagem do Evangelho, aquele que não aceita, que é corajoso, que enfrenta o outro. Não é essa a mensagem. A grande barreira, o grande obstáculo, os grandes escombros é quando a gente conseguir e tiver a coragem de se confrontar, que é muito difícil, de não aceitar as próprias filosofias. Pare um pouco e pense se sua filosofia não é ruim, se o seu comportamento não é ruim, se a sua conduta não é ruim. Pare e pense o quanto você de alguma maneira pode prejudicar as pessoas com que aquilo que você está dizendo, com o que você está fazendo. Pare para pensar a possibilidade de, ao sair dessa porta, colocar em prática de alguma maneira isso que você entende como uma filosofia boa. A coragem da fé está exatamente nisso. Essa é a coragem, a grande coragem da fé. Testemunho. E é a hora do testemunho agora. É na doença a hora do testemunho. Não tem como dar o testemunho com uma vida maravilhosa. Muito difícil. As pessoas que estão com uma vida maravilhosa talvez não estejam aqui agora. Testemunha para quem está com câncer, testemunha para quem está com uma doença terminal, testemunha para quem está com uma doença grave, testemunha para quem está com um conflito familiar sério, com um conflito moral, uma dificuldade qualquer. É o testemunho. Tem jeito. Não tem outro jeito. Não tem caminho limpinho, asfaltadinho, arrumadinho, iluminadinho. Porque não é culpa de Jesus, não é culpa do centro, não é culpa dos outros, a responsabilidade é nossa. Porque são os nossos escombros, os nossos pedregulhos, são os nossos espinhos que estão ali. São as nossas montanhas que temos que superar. Então é necessário que a gente entenda que a coragem não está em assumir-se a isso ou aquilo outro. Não. É na hora de ser confrontado por qualquer conflito que seja, por qualquer vicissitude da terra, nós sejamos capazes de afrontar, de encarar, de andar. Isso é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas como é que a cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas olha que coisa interessante, ele diz: mas aprendei de mim que sou manso e humilde. Vou repetir. Essa é a parte mais importante. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não existe interpretação nessa mensagem de Jesus. Não tem como. Não tem como. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Qualquer coisa que seja diferente de mansuetude, mansidão e humildade, não tem a ver com o Evangelho de Jesus. Não tem a ver. Não importa o que você acha. Ou você confronta a sua filosofia perversa, ou você não entende o que Jesus está dizendo. Ou não quer entender. Não adianta. Você pode querer interpretar do jeito que você quiser, botar os elementos da qualidade que você quiser, mas se você não entender que não tem interpretação para isso, humildade e mansidão, você não entendeu ainda a mensagem de Jesus. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: quem é o modelo e guia? Qual é o modelo e guia que o Senhor, que Deus nos deu para seguir, para a humanidade seguir? Qual é a resposta? Quem sabe? Jesus ou Jesus? É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Qual é o modelo e guia? Jesus. Ele era o mestre da liberdade. Ele vivia livre,
andava livre e consciente e não aprisionava ninguém. Nós já temos o caminho, só não decidimos ainda seguir pelo caminho. É uma decisão nossa mesmo. Ai de mim. É uma decisão nossa. Vós me chamais de mestre e senhor. Estais certos, ele diz, pois eu sou de fato, eu de fato o sou. Ele diz, lá em João 13. Mas era um mestre da humildade. Quando ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde, não era repetido. Ele diz, vós me chamais de mestre e senhor, e de fato eu sou. Dessa maneira, se eu sou senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente deveis fazer e lavar os pés uns dos outros. Porque quando eles se reúnem um pouco antes dos sacrifícios, da ceia, e era um ritual característico de purificação e de respeito aos superiores, lavar os pés. E aqueles outros queriam lavar os seus pés, ele diz, não, eu lavo os seus pés. Porque se eu sou o mestre, e sou o Senhor, e lavo os seus pés, aprendei de mim que sou manso e humilde. Lavai também os pés dos vossos irmãos. Porque não há diferenças entre vocês, não há superioridade, vocês são iguais, mesmo nas diferenças que vocês têm. Então não há superiores entre vocês. É mais ou menos a mensagem que ele queria dizer. Se eu sou o superior e lavo os pés, quem são vocês para não lavar os pés? Era um mestre da humildade, era um mestre servidor, porque ele diz assim, vós sabeis que os chefes das nações têm sobre elas e os grandes os oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo. A quem nós servimos? Vou repetir de novo. A quem nós servimos? Será que a gente está servindo mesmo a mensagem do amor, da humildade, da justiça, da caridade? Ou não? Cada um faça a sua reflexão. A quem tu serves? Em outro momento ele vai dizer, quando fores a um jantar, a uma festa, a uma ceia, na sinagoga, seja lá onde for, busca o último lugar, para que o dono da casa e te coloque no último, mas para que ele te vá buscar no último lugar e traga para os primeiros lugares. Que a proposta de humildade é exatamente representada por aqueles que vão ser descobertos, diz a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Os verdadeiros profetas são descobertos. Quando a gente vê Chico Xavier, foi descoberto. Francisco de Assis foi descoberto. E tantos outros que nunca se arvoraram a aparecer, a poder fazer nenhum tipo de alarde da sua mensagem, do seu trabalho, eles aparecem com naturalidade, porque aquele que serve, aparece. Normalmente aqueles que querem aparecer são ofuscados pela beleza dos simples. E as ruas do Brasil e do mundo não servem outro e são descobertos. E tantos outros precisam exercitar o tempo inteiro na internet, alardear, dizer para todos que fazem sem fazer. E os que fazem de fato só aparecem, porque eles não precisam mover um dedo, porque haverão mãos aos milhares se movendo para poder mostrar o trabalho que eles fazem de verdade. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último, diz Jesus. Ele era o mestre da justiça, da lucidez,
Quando trazem a mulher adúltera e jogam os seus pés, ele silencia. Mestre, essa mulher foi pega em adultério. Moisés manda apedrejá-la até a morte, e tu que dizes? Ele era um mestre da lucidez. Uma pessoa lúcida muitas vezes silencia diante de um agressor perverso, diante da cusparada, diante da bofetada, porque o outro é quem é pequeno, o outro é quem é o medíocre, o outro é quem é o agressor. O gigante silencia diante do perverso. Mas o perverso, ele tem ansiedade de julgar e de condenar urgentemente. Ele fica propondo a morte, propondo a destruição. E ele silencia. Só que o perverso não tem paciência e continua insistindo, insiste. Então, Senhor, o que dizes? Matamos ou não matamos? Como todo foco do mal foi trazido para ele, como ele traz ele de um temperamento emocional, da sua gana pervertida, talvez o desejo de ter possuído aquela mulher, outras talvez de estar no seu lugar para ter possuído outros homens, mas psicologicamente pervertidos, precisava acusar alguém para mostrar, desmascarando os outros, escondendo-se atrás de suas próprias máscaras. Precisamos matar essa mulher adúltera, porque somos uma nação de pessoas dignas e honradas diante da prostituta. Quando toda a prostituição está nas próprias palavras e no comportamento daquelas criaturas, ele silencia e traz eles para um estado intelectual que são capazes de agora de ouvir, porque emocionalmente eles não eram capazes, porque a gana, o desejo, o sabor do sangue estava na sua boca. E agora eles podem ouvir e perguntar, e diz: aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Porque ele deu a oportunidade deles refletirem naquilo que ele estava dizendo, porque eles não ouviriam. Agora eles trazem eles a razão para que eles possam ouvir. É o mérito e do bom senso e da razão. É o mestre da quietude. Não querais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça, os ladrões desenterram e roubam. Observai os pássaros nos céus, não semeiam nem ceifam, nada guardam em celeiros, e nem por isso deixam de ter a providência divina ao seu favor. Os tratados de psicologia mais avançados de hoje são incapazes de encontrar profundidade necessária. Não vos preocupeis com a posse do ouro, porque é passageira, é fugaz. Morrerás e não levarás. Os mausoléus podem ser lindos, inclusive incrustados de diamante, folheados a ouro, mas são apenas catacumbas. Não vos preocupeis com a posse do ouro. Eu profundo com que comer, com que beber, com que vestir. Não andeis preocupados com essas coisas. Ele não diz para a gente não se preocupar com comer, com beber, com vestir, talvez até com ganhar, com ter riqueza. Não, ele não está dizendo isso. Ele diz: não andeis preocupados, porque vocês andam, caminham, vivem preocupados com essas coisas. Voltamos ao começo. Os nossos conflitos que trazemos, que distorcemos, acreditando que o problema está fora daquele que pode trazer para nos salvar. Não andeis preocupados, ele vai propor para a gente. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas vos serão dadas por acréscimo.
Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã. Não andeis preocupados com o dia de amanhã. Porquanto amanhã caberá a si mesmo, e a cada dia basta o seu mal. E para finalizar, o mestre da esperança, para entendermos a confiança na providência divina, naquilo que nós não compreendemos que é, no inconcebível, no inalcançável que nós chamamos de Deus. Ele diz assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado. A semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem ceifa, porque chegou o tempo da colheita. O reino do céu é semelhante ao homem que lança, ele faz o esforço, o exercício, o trabalho, ele sabe que ele pode ser capaz de ajudar e cooperar na produção divina. Sim, ele pega a semente, ele coloca, porque a semente sozinha talvez não vá, e coloca na terra. E de noite, de dia, dormindo, ele dorme e acorda, e a semente germina e ele não sabe como. Porque isso é parte do ciclo harmônico da vida. Noite e dia, dorme e acorda, a semente germina e ele não sabe como. É a providência divina. Para depois que esse ciclo terminar, ele cumprir o seu ciclo e ceifar e tirar o fruto maduro ali da árvore que ele plantou. É parte disso, é o mestre da esperança que está dizendo para a gente isso. Há uma esperança na vida, sempre permanente. Nós já sabemos o caminho, só não decidimos ainda seguir por ele. Cabe a cada um de nós. Não tem a ver com não querer as coisas. Não. Tem a ver em não ser possuído por nada. Nem tampouco por esperança, por incrível que pareça. Isso é desapego. Mas é a capacidade que eu tenho de andar enquanto os meus propósitos não chegam. Mas eu caminho, isso é desapego. Eu construo, eu participo, eu coopero, eu dou os passos necessários para ir aprendendo mais, experienciando mais, porque no dia que chegar uma proposta de resultado, eu estarei preparado para receber isso. Vai ser tão natural. Isso é desapego. Quanto mais eu andar preocupado, eu não conseguirei caminhar de maneira adequada. A gente precisa despertar. Para finalizar, o mestre, eu já falei isso aqui várias vezes para vocês, do século XI, o mestre Lynch, ele diz assim: mais importante do que andar sobre a água é caminhar sobre a terra. E muitos caminham como mortos, porque a gente nem aprendeu a andar ainda, já quer caminhar sobre as águas. A gente nem tirou os escombros do caminho, e a gente já quer voar. Eu consigo seguir por ele, mas ele não é tão fácil assim. Exige sacrifício e coragem para se encontrar. Tá bom? Mesmo na guerra, guarde a espada. Porque quem com ferro fere, que Deus nos abençoe. Muito bom, né, gente? Pena. Ele pergunta se tá bom, a gente diz que não, né? Tempo, chegada a hora, uma reflexão profunda para nós levarmos, né? Muitas vezes a gente fica assim, puxa vida, eu queria que minha mãe estivesse aqui escutando essa palestra, né? Que o marido estivesse aqui, mas isso é o que tem de melhor para nós, para a nossa profunda reflexão. Agradecemos ao nosso amigo Leonardo, em nome da nossa casa, a Casa Espírita Paz, Luz e Caridade. E o Nada para vocês. Tão lindo, maravilhoso aquele lugar. Bem, encerramos
cheguem até eles. Aquelas pessoas que a gente não gosta, que não gostam de nós, também precisam da dor, das ações, do amor, da nossa caridade. Então é nesse momento o passo coletivo também. Quem não chegou a tempo para receber o passo individual, agora se concentra para receber os frutos da espiritualidade. Então vamos continuar com essa paz. Lembrar do Mestre Francisco de Assis, onde ele pede ao Senhor, onde ele encontrar o ódio, que nós possamos levar a paz, onde nós encontrarmos as trevas, que possamos levar a luz, levar esse amor, essa paz que Jesus traz para nós em todos os lugares onde nós estejamos, que nós consigamos ter a tolerância, a paz conosco, com aqueles com quem nós convivamos, que nós possamos lembrar sempre desse amor, dessa humildade, dessa esperança que Jesus nos traz, levar em nossos atos, em nossas atitudes e nossos pensamentos. Que possamos todos ir para nossos lares com a mais perfeita paz, luz e harmonia. Que assim seja. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade, viu, que você me deu. Coisa boa.